Em Dia com a Notícia. O quadro Em Dia com a Notícia vai ao ar às segundas e quartas-feiras para tratar de assuntos ligados à administração pública de Andradas. E hoje iremos conversar com a secretária de Educação, Esporte e Lazer de Andradas, a senhora Elvira Ansani Nogueira, que falará sobre a renovação da ajuda de custo do transporte intermunicipal. Bom dia, dona Elvira. Bom dia a todos os ouvintes, um prazer estar aqui com vocês. Isso mesmo, dona Elvira. E esse assunto aí é um assunto importante porque o estudante que não estiver ligado, digamos assim, sim, pode se prejudicar. Com certeza. Então, Sandro, olha uma coisa muito atípica, né? Que foi a renovação desse cadastro, um recadastramento que nós divulgamos amplamente nas mídias, na TV, na rádio, os prazos que os estudantes teriam que nos procurar na Secretaria de Educação para renovar o cadastro. E foi divulgado, ele aconteceu de 8 a 19 de julho, e, para nossa surpresa, os alunos que já recebiam o bônus, desse montante de 740 alunos, que já foram beneficiados com bônus, só apareceram 541. Isso é muito preocupante, a gente não conseguiu entender, porque foi amplamente divulgado, até os próprios coordenadores, né, que hoje tem locam o ônibus por conta deles. Foi divulgado, nós não entendemos por que é que nós não fomos procurados por esses 199 alunos. E o prazo era o período de férias agora? Era o período de 8 a 19, que eles tinham que se recadastrarem, levar os documentos exigidos, e não apareceram, porque com esse recadastramento, nesse período que foi combinado, ele teria direito ao primeiro bônus do segundo semestre, que era o mês de agosto. Então, quem não fez, quem não mostrou os papéis, quem não levou, quem não se recadastrou, não teve o direito do bônus do mês de agosto. E, por incrível que pareça, até agora, esses 199 alunos não apareceram. Nem tardiamente, nem para reclamar. Qual vai ser o primeiro dia de aula agora de retorno? Eu acredito que seja dia 1º. Dia 1º, amanhã. Amanhã. Na rede particular é amanhã. Eu acredito que as faculdades... Amanhã eles aparecem, viu? Pois eu estou achando também que deixaram para a última hora. Mas o que me intriga, Sandro, é do estudante, né, não procurar o bônus do mês de agosto, porque esse mês de agosto já foi, eu não tenho como retroagir a papelada. A tramitação é intensa, você imagina na nossa secretaria tramitar solicitação com dotação e tudo mais de 740 alunos. Tem empenho que eu assino 3, 4 vezes, né? Então, precisa desse prazo. Então, agosto não tem como esses alunos que não nos procuraram receberem mais. Agora, o que me intriga, e eu acho que é bom assim, a população interessada ficar atenta, por exemplo, se esse aluno não comparecer na secretaria até 30 de agosto, solicitando o mês de setembro, ele vai perder setembro também. E é uma coisa grave, né? Porque ele vai ficar 2 meses sem o bônus. Então, esse valor do bônus, ele pode ser divulgado, dona Elvira? Nós temos para São João da Boa Vista 85, para Pinhal 70 e para São Poços de Caldas, que é o itinerário mais longo, R$100. Ajuda muito, né, Sandro? Puxa vida. Então, nós não entendemos se foi assim, se de repente a pessoa não quis pegar os documentos, por exemplo, a declaração que está matriculado, ou por algum motivo ainda não fez, pode ser que ocorra isso que você mencionou aí, mas que a população fique atenta, porque as coisas não são feitas de uma hora para outra, a gente precisa de um tempo hábil para preparar esses papéis. Então, por exemplo, se as aulas começaram, por exemplo, dia 1º, ele vai ter que pegar o atestado de matrícula do segundo semestre, o atestado de frequência, né, dizer que ele tem 75% de frequência, que é obrigado na lei, e um formulário que ele tem que preencher do recadastramento, que tem no site. São três formulários lá, uma coisa muito fácil de fazer. Então, a gente gostaria de apelar aqui pelo programa, as pessoas que estão ouvindo, às vezes os pais, né, que têm filhos que estão recebendo esse bônus, pergunte, olha, foi, não foi, já está tudo regularizado ou não, porque estão perdendo. Estão perdendo já o mês de agosto. Entendi. Agora, se a pessoa chegar amanhã lá, ou hoje ainda, na secretaria,
não dá mais tempo para o mês de agosto. Não dá, porque é impossível a gente retroagir a solicitação. Mas dá tempo de ter O setembro, resto do né? ano, né? Até setembro, outubro, Isso. novembro. Né? Aí, porque nós já tínhamos um semestre inteiro aí pela frente. Aí, Sandro, nós nos reunimos ontem na comissão e colocamos uma data de corte para que esses alunos peçam, solicitem esse recadastramento para ter o bônus de setembro. Então, até 30 de agosto, eu vou estar recebendo os protocolos. Certo. Né? Então, hoje, que dia que é? Hoje é 31? Hoje é 31, Quer dizer, último dia do mês. tem um mês todinho para as pessoas nos procurarem e se organizarem com os papéis que são exigidos para ter o bônus de setembro. Eu, por exemplo, se eu tivesse na pele de um estudante, eu ia correr atrás. Acredito que você, qualquer pessoa, Claro, né? é interesse, né? Interesse e é um benefício. deles, com certeza, né? E as coisas não estão fáceis, né, Sandro? As coisas estão difíceis, a gente percebe que não é todo mundo que tem facilidade para cumprir com essa obrigação, né? Sim. Então, eu faço um apelo aos estudantes que já receberam o primeiro semestre, que se organizem, que nos procurem, né? Para ter esse bônus também. Porque depois não adianta que depois que passou do prazo, reclamar, né? Pôr no Facebook, olha, não recebi o mês de agosto. Não recebeu porque não levou a sério as datas que foram disponibilizadas para eles, né? Agora, a pessoa, ela fez o cadastramento a primeira vez. No começo Foi por do volta ano. de março, aproximadamente. Porque começou um pouco tarde por conta de ser construído com os reitores e com os alunos, né? Março ali, ou abril, começou. Sim, aham. Aí ela faz meio uma do ano. renovação agora. Aham. Aí vai até o fim do ano sem renovar. Sem renovar. Aí Aí quando só em chega... dezembro ou janeiro. Quando chega em janeiro, a gente vai estipular, com certeza, nas últimas semanas de janeiro, a abertura dos novos cadastros para o ano de 2020, né? Aí se repete né, toda essa apresentação da papelada, né, que é exigida. Esses mais de 100 alunos, aí 190, 199 não apareceram. quase 200 que é não muita apareceram. coisa. Talvez eles vão dizer que não ficaram sabendo, será que não? Que foi divulgado amplamente, os antigos coordenadores tiveram também pelo WhatsApp, né? Foi na rádio, na TV, foi mais de 2 semanas de divulgação. Então não tem como falar que não ficaram sabendo. E a gente, né, gostaria que todos usufruíssem desse bônus, foi uma coisa tão assim, trabalhou-se tanto em cima disso para construir. Foi uma época difícil para nós, que, né, a questão financeira, né, Sandro, que não está fácil ainda. Então, a gente percebeu que os alunos se organizaram de uma maneira tão assim, consciente, foi tão bonito o que eles fizeram. Cada um vai da maneira que quer, independente de divã ou de ônibus. A gente tem percebido, por exemplo, uma pessoa tem um carro e ele leva mais 3. Aquele bônus eles passam para o dono do carro e ajudam nas despesas da gasolina. Então, olha a autonomia que eles tiveram, né? Para usufruir esse bônus da maneira que eles quisessem, da maneira com que eles achassem mais conveniente para se deslocar da nossa cidade para as outras cidades onde eles estudam, né? Então, foi um passo assim, muito importante da prefeitura, né? Que o Rodrigo liderou muito bem. Foi um sucesso muito grande. A gente agradece imensamente essa comunidade escolar que nos acolheu, entendeu o momento difícil que nós estávamos passando e foi um sucesso. Agora, não tem o porquê não correr atrás de novo, né? E um dado importante também, que nós recebemos agora, só 16 alunos que que fizeram vestibular e estão solicitando pela primeira vez o bônus escolar. Então, porque muitos se formam no meio do ano também, né? Vamos supor que 50 eu tenho saído. Ainda sobra aí mais de 100, cento e tantos, né? E então, essa rotatividade no meio do ano é pequena mesmo. Mesmo também com o bloqueio do FIES. A gente entende que muita coisa aconteceu no Brasil, né? Que as consequências estão aí. Muitas pessoas não tiveram como pagar a faculdade, tiveram que interromper. Agora, com essa regulamentação do FIES, eu acho que as coisas vão melhorar. Até para a população estudantil, de voltar a estudar, né? Ter esse sonho de ir para uma faculdade, né, Sandra? Mas existe um prazo para essa volta do FIES? Eu vi ontem uns comunicados interessantes do governo federal, que eles estão aptos à negociação, né, desse parcelamento
dessa organização do FIES. Eu achei interessante o que eu ouvi ontem. É bom a pessoa ir se informar, Muito então, bom, né? É. Seria uma coisa assim de extrema importância para quem quer estudar, né? Eu acho que é muito importante você ter uma cultura acadêmica, você ir para uma faculdade, né? Você começa a enxergar o mundo diferente, ele propicia quanta qualidade de vida, né? Se cursar uma faculdade, né, Sandro? Isso é Sim. muito importante, né? E essa ajuda de custo que a prefeitura dá para os estudantes, ela é o quê? Metade do valor? É metade do valor orçado na licitação, por quilometragem. Então, foi feita uma média desses itinerários e foi a metade do que nós estaríamos pagando, né, integralmente. Interessante que acaba prejudicando até o próprio motorista que leva esses alunos, porque às vezes o aluno ele deixa de passar esse valor, Pois é. porque ele deixou de se recadastrar, Aham. e aí o motorista que conta com aquele dinheiro também acaba não recebendo. Porque você está olhando de um lado interessante. As empresas, né, elas têm uma dedicação, né? É um empreendimento deles, né? Eles vivem disso, né, Sandro? Sim, e tem o compromisso com os realmente, alunos realmente, também. Você falou muito bem, realmente eles estão tendo um prejuízo, né? Porque não se prepararam de novo não se organizaram para transportar mais 199 alunos, né? Vamos dizer assim, né? Interessante. Aham. Bom, dona Elvira, a gente espera então que esses alunos aí, Sim. esses desaparecidos, né? Apareçam agora, né, até dia 30 de agosto e que procure os direitos, né? Isso já é direito do estudante. Não tem por que não deixar isso daí Mas eu sem tenho acontecer. certeza, dona Elvira, que se as aulas retornam amanhã ou sexta, ou que seja segunda-feira, Sim, na próxima semana... vão aparecer. Vão. Preciso vir aqui para pegar, meu amigo. Já foi. Mas eu acho que você falou que eu acho que tem uma lógica mesmo, porque de repente, período de férias, eu não vou lá pegar o certificado. Pois eu pego. O certificado de matrícula, né? Uhum. O registro da matrícula. Então eu vou deixar para a hora que começar. Aí eu perco o bônus e perco agosto, mas né, dou continuidade a setembro. Pode ser que essa lógica coube a questão, né? Bom, vamos ver o que acontece. Depois a senhora me conta. Conta sim, Né, viu? o 199. Certo, mas eu agradeço muito, viu, Sandro, a oportunidade, né, de estar falando desse assunto tão importante lá para a nossa Secretaria de Educação, né, que foi tanta luta para se chegar nesse bônus, e a gente, né, não queria que ficasse dessa maneira, sem ser resolvido. Dona Elvira, tem mais uma pergunta, assim, eu queria que a senhora fizesse uma análise, né? Certo. Sobre o transporte escolar em Andradas de forma geral. Sim. A gente sabe que esse ano foi um ano conturbado nesse sentido, muita dificuldade, transporte para aluno da zona rural, Sim. transporte para aluno da zona urbana. Hoje, entrando agosto aí, que análise que a senhora faz? E agora já não estamos falando mais de jovens adultos, né? Certo. Estamos falando das crianças, Do ensino fundamental, né? Isso, fundamental que 1, 2. se deslocam aí. Sim. Tá tudo nos trilhos, dona Elvira? Então, nós começamos o ano com o comitê, analisando a situação econômica, né? E tomando algumas posturas, né? Da questão econômica, de começar o ano letivo mais tarde, porque de repente não ia ter merenda, ia ter que interromper, a questão do gás. Então, vários pormenores interferiram. E uma delas era a questão do transporte rural, que é da competência do Estado, não é da competência da prefeitura. Todos os prefeitos assinaram não é convênio que eles chamam, é um termo de parceria, mais ou menos, porque tinha dinheiro. Então, a gente teve um azar medonho, Sandro, de estar passando por essa crise, né? Então, achou por bem que o Estado assumisse isso. Mas, em conversação com a secretária de Estado, onde o Rodrigo compareceu lá no meados de maio, mais ou menos, meados de maio, junho, e ficou estabelecido que ele ia dar esse transporte até 15 de julho, quando terminava o primeiro semestre do Estado, né? Mas aí, numa nova conversação, ele se prontificou a dar continuidade com o transporte dos meninos que moram na zona rural, que vêm para a cidade. Esse ano está tudo muito garantido, porque eles começaram a efetuar os pagamentos que nós precisávamos, porque a gente não ia dar conta, né? Não. É uma casa que Aguentou não entra até dinheiro, deu, né, Sandro? Se a gente vê na casa da gente, uma casa que só gasta e não entra o dinheiro, eu deixo de pagar alguma conta. Então, nós íamos deixar de pagar os motoristas que vivem disso, né? Então, foi uma atitude muito, assim,
reflexiva, a gente aprofundou mesmo essa discussão, não ficou na rasura de um pires, não. A gente aprofundou muito essas questões, com muita seriedade, e teve um final feliz, né? Que deu continuidade, dará continuidade no segundo semestre ao transporte dos alunos da zona rural, sem sombra de dúvida, porque nós iremos ter as parcelas prometidas pela assessoria do governador. Então, o Rodrigo foi muito feliz nessa discussão lá a nível de Estado, e tudo voltou ao normal, com a graça de Deus, né? Então, a gente está muito feliz. Tomara que a gente tenha um ano assim de muitas alegrias, né, Sandro? Que a gente consiga terminar esse ano, apesar de tantas coisas que precisamos tomar atitude, que agora retornam à normalidade, que a gente tenha um final feliz esse ano. É tudo que a gente deseja. A senhora sente, a senhora que está à frente, não é? Claro, o prefeito Rodrigo tem a equipe dele na área da educação. Certo. A senhora estando à frente. A senhora sente que o estado de Minas Gerais está melhorando? Está. Eu acho que eles estão procurando meios. A gente já sentiu nas parcelas que estão chegando, né? Que é Fundeb, né? Não, Fundeb a gente teve retenção, mas já voltou à normalidade, né? Porque é um dinheiro sagrado para praticamente professores. Então, a gente está entendendo que o governo Zema está, sim, se projetando da melhor maneira que ele pode e tentando resolver os problemas. A gente já sentiu esse conforto, né? A hora que ofereceu o transporte para os meninos e meninas da zona rural. Porque a gente vai estar recebendo, a gente não vai ficar esperando, será que vem ou não? Está vindo. Então, eu acredito que ele vai conseguir chegar aonde que ele precisa. É lógico que não vai ser de uma hora para outra, né, Sandro? Que Minas Gerais está numa situação delicadíssima, né? Eu acho que pelo menos 2 anos limpando a casa para depois. Com certeza. Quando a senhora conversa com membros, por exemplo, da Secretaria de Educação de Poços de Caldas, sim, a senhora sente também que as pessoas têm essa percepção de uma melhora? Sim, a gente tem muito contato com a superintendente regional, né, que faz o comando de mais de 35 cidades, né, aqui circunvizinhas, e a gente sente uma firmeza, assim, viu? Na hora que promete, a gente tem parcerias muito importantes com a Secretaria de Estado de Educação, tanto na parte pedagógica como de engenheiros. A gente tem conseguido muitas coisas com eles, Sandro. Ótimo. Eu acho que a gente pode fazer uma análise muito satisfatória desses últimos meses de acontecimento. Um outro assunto, mas eu vou deixar para uma outra situação. Certo. Perguntar sobre as escolas em Andradas que precisam ser reformadas. Sim. Ou, né, que eu acho que eu me lembro, teve alguns anos atrás um grande trabalho nesse sentido no tempo da prefeita Margot. Certo. Né, várias escolas, e nos últimos anos uma escola ou outra acaba recebendo melhoria, né? Mas aí, numa próxima vez, a gente vai falar sobre a situação das escolas de Andradas. Certo, pode ser, as escolas municipais. A gente vem com o maior prazer, viu, Sandro? A gente pode nos solicitar que a gente estará presente. Tá bom. Aí traz a prancheta, viu, doutor Felipe? Que nós vamos querer saber de tudo aí. Tudo bem. Tá bom? Tá jóia. Tá bom sim, viu? E a gente fica com uma alegria muito grande quando a gente vê alguma quadra sendo coberta. Nem fale, Sandro. Né? Nós tivemos 3 quadras, né, cobertas no decorrer desses anos todos. E a gente vê hoje a mobilização de estudante dentro das quadras, os pais levando seus filhos ali para treinar, com o professor que a gente também cede para aquele espaço, né, de aulas lá. É muito bonito, porque é o esporte, né, que traz muita alegria, traz organização, disciplina. Tem 3 fanfarras que a gente está mantendo com dificuldade, mas estamos mantendo lá os nossos maestros, dando aula de música para as crianças. E 7 de setembro estaremos saindo com as 3 fanfarras, se Deus quiser. Que maravilha. 7 de setembro está chegando aí, né? Então tá bom. Próximo assunto, escolas municipais. Não, tudo bem. Será um prazer, viu? Muito obrigada pelo convite. Estou à disposição de vocês. Nós também estamos à disposição da senhora, dona Elvira. Nós conversamos com a secretária municipal aqui da cidade de Andradas, de Educação, Esporte e Lazer, a senhora Elvira Ansani Nogueira. Ela esteve aqui falando sobre a renovação da ajuda de custo do transporte intermunicipal. Você ouviu Em Dia com a Notícia.